aos Coríntios 16, nós leremos os versos 13 e 14, ok? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos ler todos juntos, irmãos? Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos abrir a tua palavra, lê-la e meditar nela nesta noite. Te louvamos por tudo o que aconteceu até aqui, os cânticos, o hino, as orações, as leituras, e oferecemos a ti, Senhor. Recebe a nossa adoração. Também te pedimos que nesse instante, nesta segunda parte, o Senhor fale conosco, pois esse é o sentido do culto. Ouvirmos a tua voz, cantarmos louvores a ti e sairmos daqui edificados, consolados, mas também confortados ou confrontados pela tua palavra. Faz, Senhor, conforme o teu querer. Usa a tua palavra nesta noite para a nossa edificação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esta mensagem estará disponível no nosso canal do YouTube. Como os irmãos já sabem, é o canal Igreja Presbiteriana de Fragoso, e nós estamos caminhando na exposição da carta de Paulo aos Coríntios desde junho de 2023. Então, esta faz parte das mensagens finais, né? Como os irmãos já estão vendo, há apenas poucos versos, menos de 10, para encerrar agora esta exposição na carta aos Coríntios. Então, no nosso canal, você vai lá na playlist, primeira carta de Paulo aos Coríntios, está toda a exposição disponível para você ouvir e compartilhar. Eu acredito que agora essa deve ser a mensagem de número 50, ok? Então, você pode acompanhar lá e ser edificado, além de ter outras séries também disponíveis no nosso canal. Pois bem, irmãos, dois versos com tantas informações importantes e recomendações que o apóstolo Paulo traz. Esses dois versos estão interpretados pela Sociedade Bíblica do Brasil como exortações finais, né? E é importante até lembrar aos irmãos que exortação ou admoestação são palavras de encorajamento, palavras que animam ao mesmo tempo que trazem a realidade e a necessidade de um alerta, de estar ligado nas coisas espirituais. Então o apóstolo Paulo faz essas recomendações. É claro que ele desejava estar com os irmãos para poder fortalecê-los, animá-los, mas até a sua chegada, o apóstolo Paulo os admoesta ou os exorta a permanecerem firmes na fé, estando alertas, serem homens fortes, corajosos, e que tudo seja feito com amor, como nós vimos aqui na leitura que fizemos. Irmãos, por que é importante a palavra de exortação? Por que é importante o encorajamento? O apóstolo Paulo era um homem muito viajado. A igreja de Corinto não foi a sua primeira, nem foi a última igreja a ser plantada. O apóstolo Paulo sabia muito bem das lutas e dos desafios de ser um cristão no primeiro século. Havia a perseguição dos judeus e posteriormente veio a perseguição de Roma. Ser cristão na época do apóstolo Paulo era praticamente assinar a sua sentença de morte, visto que os cristãos foram odiados primeiramente pelos judeus e posteriormente por Roma. Alguém, por exemplo, que assumisse o evangelho, o cristianismo, deveria estar disposto talvez a perder trabalho, a perder família, a perder os seus bens, às vezes até mesmo a perder a sua própria terra, ou seja, não poder mais permanecer no lugar que estava. Hoje nós vivemos no mundo, e ainda que o Brasil tenha um certo nível de hostilidade ao evangelho, nós temos ainda
o apreço de muita gente no nosso país. Quando alguém diz que é evangélico, via de regra, é bem tratado. As pessoas gostam, não tem tanta hostilidade a nós. Vez por outra nós encontramos algo assim, principalmente nas redes sociais, né, que é muito comum a gente ver as pessoas atacando o evangelho. Mas no dia a dia, a gente percebe que há uma certa aceitação ao evangelho. As pessoas até gostam. Eu ando muito de Uber, como os irmãos sabem, e geralmente faço convite, né, para os motoristas. Olha, aqui é minha igreja, ou aqui em Fragoso, ou em Abreu Lima. Eu fui hoje pela manhã com lá para Abreu Lima, e ele disse assim: olha, irmão, qualquer dia eu vou na sua igreja, porque eu peguei uma corrida com um irmão que veio de Igaraçu, e eu gostei tanto dele, ele pediu para que eu fosse lá na igreja. Então esse domingo não, hoje não, mas talvez no próximo domingo eu venho com minha família. Isso não é comum, irmãos, nos lugares, nos países pelos quais nós estamos orando aqui, as nações perseguidas, né? A lista da missão Portas Abertas traz 50 nações que são hostis ao evangelho e, claro, aos cristãos, perseguindo, seja através do Estado ou mesmo as pessoas individualmente. Então nós estamos falando de uma realidade totalmente favorável a nós. E segundo o último censo, né, há uma tendência das pessoas no nosso país ao conservadorismo e, claro, logicamente com isso também à religião, ao evangelho. E quem sabe é um tempo extremamente oportuno para nós permanecermos firmes no anúncio do evangelho, na verdadeira e sã doutrina, a fim de que o Brasil possa viver tempos melhores, porque nós sabemos que por parte do Estado a tendência é haver maior perseguição, mas a aceitação pública ainda é grande. E agora pensem no que nós estamos vivendo hoje e coloquem totalmente ao contrário o que foi o primeiro século para os nossos irmãos. Era extremamente difícil ser um crente nesses dias. Por isso era normal que os apóstolos, ao escreverem suas cartas, fizessem recomendações para que os irmãos permanecessem firmes no Senhor, olhando para Jesus firmemente como autor e consumador da fé. O autor aos Hebreus, por exemplo, diz que na nossa luta nós não temos ido até o sangue, e que muitas vezes esses irmãos foram feitos espetáculos para o mundo. Pegavam os cristãos e colocavam nas arenas dos leões para divertirem multidões. Os cristãos foram feitos espetáculos ao mundo, foram motivo de chacota, havia muita perseguição, muita discriminação, e nós não temos essa realidade. Talvez para nós fique até difícil nós entendermos essa realidade, porque não vivemos num país que tem perseguição ao evangelho. Então, o que essas exortações podem trazer, né, à nossa vida edificação nesta noite? Eu creio que, irmãos, nós precisamos, quer estejamos vivendo dias mais tranquilos, ou dias mais difíceis, uma hora ou outra nós vamos sentir o peso da perseguição, o peso da discriminação, a não aceitação das nossas posturas e decisões por causa do evangelho. Porque este mundo jaz no maligno, e esse mundo tem muitos ídolos. E quando os ídolos deste mundo são contrariados, naturalmente as pessoas se opõem a nós. Eu já falei para os irmãos, quando subi no ônibus e quis pagar a passagem, o cobrador queria fazer o famoso rolo, né? E eu não quis aceitar. Ele disse que os bonzinhos iam ser os primeiros a irem para o inferno. Veja, até ali ele estava tranquilo comigo. Mas quando mexeu no bolso dele, né? Porque algumas pessoas têm o costume de fazer da corrupção sua renda, né? Em muitas profissões, infelizmente. Quando eu toquei na renda dele, olha que era só R$2, viu? Ele já ficou furioso. E às vezes é assim no ambiente de trabalho, quando nós não aceitamos determinadas posturas. Assim é na família, quando nós não aceitamos determinados comportamentos, ou quando nós omitimos a nossa opinião, que é contrária à opinião pública.
As pessoas ficam constrangidas e a gente começa a perceber um tratamento diferenciado. Esse é, de fato, um pezinho, né, da perseguição. Vejam como era curioso. Os cristãos no primeiro século, a princípio, não foram perseguidos por Roma. Roma não perseguiu os cristãos. Lembrem, por exemplo, no primeiro século, está logo no início. Lembrem, por exemplo, quantas vezes Herodes e Pilatos tentaram livrar o próprio Jesus da crucificação. A pressão veio dos judeus. E logo depois, até mesmo nas perseguições que os cristãos começaram a sofrer, os cristãos tinham certa simpatia do povo. Lembra lá de Atos capítulo 2? E contando com a simpatia de todo o povo. Então houve pelo menos no princípio, um momento ali em que a igreja tinha determinada paz. Depois começa uma certa perseguição e aí nós vemos de fato a coisa acontecendo. Lembrando aos irmãos, claro, que quando eu falo da perseguição primeiro dos judeus, nós precisamos entender que acima dos judeus ou dos romanos havia um plano soberano de Deus, né? Foi Deus mesmo que entregou o seu próprio filho, né? Para a gente não cair naquela discussão que às vezes se levanta, né? Quem matou Jesus foram os judeus ou foram os romanos? Na verdade, quem matou Jesus foi o próprio Deus. Foi o Pai que entregou o seu Filho para ser moído. E por qual motivo Deus entregou o seu próprio Filho para ser moído? Para que por meio das suas feridas nós recebêssemos a cura. Então o motivo foi o grande amor de Deus por nós. Então, fechando esse parênteses, eu queria pensar com os irmãos como estas mensagens do apóstolo Paulo, essas recomendações, elas podem atingir o nosso coração nesta noite, para nós estarmos estimulados, exortados, encorajados, admoestados a viver uma vida cristã na sua plenitude. A primeira delas que o apóstolo Paulo traz é: sede vigilantes. Sede vigilantes. E o termo grego usado ali traz a ideia de uma vigilância quanto ao retorno de Jesus. Porque esse mesmo verso, esse mesmo termo é usado em outras passagens no contexto da escatologia, ou seja, da doutrina dos últimos tempos. O apóstolo Paulo, então, exorta os irmãos de Corinto a estarem preparados, aguardando o retorno de Jesus. Irmãos, essa recomendação é tão importante que nós encontramos na história, e isso é muito curioso, em todos os momentos da história, a igreja acreditava no retorno iminente de Cristo. Faz 2000 anos, desde que Jesus foi assunto aos céus. A igreja espera como se ele pudesse voltar hoje. E isso não é à toa, e nem é erro de cálculo. O erro de cálculo é tentar adivinhar o dia que Jesus veio, ou virá, como fizeram os adventistas. Nós não cremos que precisamos tentar adivinhar por numerologia ou qualquer outra coisa o dia que Jesus vai voltar. Mas nós cremos que devemos aguardar o seu retorno a qualquer momento, porque ele vai voltar, como ele mesmo prometeu. E por que esse sentimento permanece no coração da igreja durante 2000 anos? Meus irmãos, nós cremos que é o próprio Espírito Santo quem faz isso, para que nós não tenhamos a percepção de que a vida se resume às coisas deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Este mundo não é a nossa pátria. Há uma pátria reservada para nós, que é a pátria celestial. É por isso que o mundo não nos entende, e é por isso que nós nos escandalizamos com este mundo, cada dia mais, porque nós não somos deste mundo. Quando Cristo alcançou o nosso coração, Ele nos deu uma nova mente, e essa nova mente está ligada ao céu, à eternidade com Deus. É por isso que nós não podemos, meus irmãos, colocar o nosso coração, aplicar o nosso coração demasiadamente às coisas desta vida. E observem, queridos, que elas são capazes de nos envolver de tal forma
que muitas pessoas nem têm expectativa da eternidade, porque colocaram seus corações nesta vida, no dinheiro, na arrecadação de bens, e nas coisas que este mundo oferece, nos prazeres, nos lazeres, nos deleites deste mundo, porque de fato há muitas coisas encantadoras neste mundo, mas este mundo está manchado pelo pecado. Ainda que existam coisas maravilhosas e extraordinárias, nada disso se compara ao que está reservado para nós na eternidade. O que nós temos aqui é um vislumbre da glória de Deus, mas nem nós mesmos conseguimos enxergar, porque nós também fomos afetados pelo pecado. Os nossos olhos, as nossas afeições, os nossos amores foram manchados pelo pecado, de tal sorte que nós não temos condições de perceber na plenitude aquilo que Deus tem preparado para nós. É algo muito superior, é infinitamente melhor. Não à toa o apóstolo Paulo disse que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Quando Paulo escreve aos Filipenses, os filipenses tinham um orgulho assim, porque a cidade de Filipos era uma cidade onde tinham muitos militares aposentados e havia assim um senso patriótico muito grande, e não havia nenhum problema nisso, eles amavam sua terra, mas o apóstolo Paulo os exorta dizendo que há uma pátria celestial que é superior ao melhor lugar que se pode viver neste mundo. E meus irmãos, às vezes nós estamos tão focados no nosso bem-estar, às vezes nós estamos tão focados nos nossos prazeres, nos nossos deleites, nas coisas que trazem satisfação ao nosso coração, que de alguma forma percebemos que estamos amarrados a este mundo. Esse mundo de alguma forma nos enlaçou. E quando eu falo esse mundo, eu não estou necessariamente dizendo as coisas terríveis deste mundo, como as drogas e a prostituição ou coisas desse tipo. Eu digo até mesmo as coisas boas deste mundo. Nem mesmo a elas nós devemos estar demasiadamente amarrados. Lembra que Jesus, falando a respeito disso, ele falou: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Você já percebeu que no caixão só cabe nós? Um de cada vez? Só cabe a gente. E às vezes a nossa vida é um frenesi, uma loucura por ter, por conquistar. Se eu tenho a minha casa própria, eu quero ter 2, eu quero ter 3, eu quero ter 4. E as pessoas colocam a vida nisso, os seus amores voltados para isso, e fazem disso o seu próprio Deus. São os ídolos tão terríveis do coração, que nos agarram, que nos amarram e nos fazem tirar o foco daquilo que é superior. O apóstolo Paulo, quando teve a visão, segundo ele na segunda carta aos Coríntios, ele viu no terceiro céu coisas inefáveis, coisas que são impossíveis de serem faladas e a mente humana compreender. Meus irmãos, há tesouros reservados para nós, há bênçãos reservadas para nós, que não se compara nem os maiores prazeres deste mundo. Talvez a maior alegria que você já sentiu foi ter sua casa própria. Aí Jesus disse assim: na casa do meu pai há muitas moradas. A sua casa foi preparada por uma construtora. A casa que Jesus está preparando para nós, ela é preparada pelo construtor do universo. Aquele que construiu as maiores belezas deste mundo, como diz a Escritura, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, está construindo uma casa para você desfrutar na eternidade. Às vezes Deus nos frustra, né? Quando eu consegui, né, junto com minha esposa, conquistar a famosa casa própria, né? Que a Caixa só vai me dizer que é minha daqui a 25 anos, né? Aí a gente fica assim, deslumbrado, né, com tudo aquilo, até aparecerem os primeiros defeitos, né? As rachaduras, as fissuras, a acomodação do terreno, né, que os construtores dizem e tal. Aí a gente começa a dizer assim: mas não existe lugar perfeito.
Não existe lugar perfeito. E parece que Deus nos mostra isso para exatamente nós não colocarmos o coração demasiadamente. Não é que nós não devamos valorizar, nem a cuidar das coisas que Deus nos deu, são bênçãos para nós administrarmos. Mas cuidado para o seu coração não estar apegado demasiadamente a estas coisas, pois todas elas passarão, nada sobrará. Mas há um tesouro, uma coroa, uma pátria reservada para nós na eternidade. Esperemos, irmãos, almejemos o retorno do nosso Salvador. Não há nada mais precioso que a igreja espera e aguarda do que o retorno do Salvador. Talvez você espere uma causa na justiça, talvez você esteja esperando alguém para casar, talvez você esteja esperando a chegada dos filhos ou dos netos. Todas essas coisas são maravilhosas, mas nenhuma espera é mais extraordinária do que a espera da igreja pelo Salvador. Tanto que ela é comparada como a espera do noivo pela noiva, ou da noiva pelo noivo, as bodas do Cordeiro. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo exorta a igreja de Corinto, e essa exortação serve para nós: estejamos alertas. A Bíblia diz que nós devemos estar alertas porque o Salvador pode voltar a qualquer momento, para que nós não sejamos pegos de surpresa quando o Filho do Homem retornar, Lucas capítulo 21, para que sejamos encontrados de pé no retorno do Filho do Homem. Sobre isso o Senhor Jesus falou algumas parábolas, entre elas a parábola das 10 virgens. Haviam 5 prudentes e 5 imprudentes. Nós precisamos ser encontrados no grupo das prudentes, aquelas que têm o óleo na mão, aquelas que aguardam o seu Salvador, aquelas que não dormem enquanto ele não chega. Estejamos, portanto, irmãos, alertas. A vinda do nosso Senhor está próxima. E assim como um relâmpago que sai do Oriente e se apresenta no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Como um ladrão, ele virá. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Estejamos alertas, estejamos atentos, vigilantes. Cuidado com as coisas deste mundo. Faça delas algo que lhe serve, mas não permitam que elas sejam senhores ou senhoras, que elas tomem o primeiro lugar, a primazia no seu coração. Jesus deve ser o amado das nossas almas, o desejado do nosso coração sempre. É por isso que o livro de Apocalipse encerra dizendo: Maranata, vem Senhor. O Espírito e a noiva dizem: vem. Nós somos a noiva do Cordeiro. Devemos ficar sempre na expectativa da sua entrada triunfal, quando ele virá sobre as nuvens com poder e muita glória. Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo traz uma segunda exortação: permanecei firmes na fé. Observe aí verso 13: permanecei firmes na fé. Esta é uma ordem semelhante à primeira, está escrita no imperativo, exatamente porque se trata de uma ordenança, de uma exortação, de uma forte recomendação. A ideia se assemelha muito àquilo que o apóstolo Paulo falou no capítulo 15, verso 58, quando ele disse: portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes. Mas aqui o apóstolo Paulo acrescenta: firmes na fé. E esta fé aqui possivelmente tem a ver com a fé subjetiva. Deixa eu explicar aos irmãos. Quando nós falamos de fé objetiva, nós estamos nos referindo ao conjunto de doutrinas que nós cremos. Quando perguntar assim, qual é a sua fé, você vai dizer: creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A fé subjetiva é a fé ligada à confiança. William Hendrickson,
a comentarista do Novo Testamento, acredita que Paulo aqui está tratando da segunda fé, a fé subjetiva. Em outras palavras, permaneçam firmes na confiança no Senhor. Confiar no Senhor, queridos, é uma virtude de todo cristão saudável. Não colocarmos as nossas esperanças em nós mesmos. A confiança em nós é, na verdade, uma grande ilusão. E nesta noite nós precisamos tomar o cálice da desilusão. Pois a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. E geralmente a gente usa esse termo, a gente vê as pessoas usando, né? Maldito o homem que confia no outro. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o maldito homem que confia no homem, no ser humano, inclusive em si mesmo. E faz do seu braço o motivo da sua confiança. Meus irmãos, nós temos capacidades recebidas por Deus, mas a nossa confiança, que nos faz permanecer firmes na fé, está no Senhor. Ele é o nosso amparo e Ele é o nosso escudo. O Salmo 115 nos diz isso: Israel confia no Senhor. Confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e Ele é o seu escudo. O salmista no Salmo 62, verso 8 diz: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Não confieis nem nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Somente em ti, ó minha alma, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, pois dele vem a minha salvação, pois dele vem a minha esperança. Nós estamos agora vivendo o período pré-eleitoral, né? Talvez um dos momentos mais chatos desse país, onde nós somos democraticamente obrigados a votar e ainda somos obrigados a ver essas bandeiras aí que estão poluindo visualmente, né, as nossas cidades, né, que não conseguem nenhum voto, mas servem muito bem para lavar dinheiro de fundo eleitoral, né? E agora nós estamos vendo as pessoas correndo atrás dos seus candidatos. É o meu vereador, é o meu prefeito, porque se ele ganhar eu estou garantido 4 anos, porque se ele ganhar eu estou garantido 8 anos, porque ele vai ter a máquina na mão. E aí as pessoas se agarram assim com o vereador, e é um tal de meu prefeito para cá, minha prefeita para lá, meu vereador, venha cá. Aí ele calça uma rua, aí ele cava uma cisterna, né? Aí ele entrega dentadura, e essas coisas todas que a gente vê, que nós já estamos cansados de ver, mas que infelizmente só se repetem, né? E aí você pergunta assim: e se o seu candidato não ganhar? Aí é o desespero. Não, porque ele tem que ganhar, porque eu preciso desse emprego, tal, né? Algumas pessoas até precisam dos R$50 no dia da eleição, tal, e fica toda essa algazarra na cidade, as pessoas tensas. Irmãos, estamos falando de região metropolitana. Quando a gente vai para o interior, onde boa parte da população depende, aspas, né, da prefeitura para se manter, aí o negócio pega, é gente puxando faca, é tiro para todo lado, é família brigando, é aquela bagunça, é um negócio assim desgraçado mesmo. Mas tudo isso porque as pessoas seguem confiando em si mesmas e nos outros. E o pior, confiando nos políticos. Político é o ofício, não é profissão, né? Para alguns mas é um dos ofícios mais sem crédito na história desse país. Isso historicamente, não tem nada a ver com o atual governo, embora incentive. Mas aí nós vemos as pessoas em pleno século XXI se agarrando a político, que são os verdadeiros promessas, né? Todo mundo já sabe que eles não vão cumprir, que eles não têm compromisso com seus ideais, por isso mudam de partido à torta e à direita, não tem ideologia, não tem valores, não tem princípios. O que eles querem é se manter no poder pelo poder. E ainda chega esse período e as pessoas, inclusive cristãs, se agarram como se ele fosse garantir o seu pão de cada dia à mesa. Meus irmãos,
Certamente essas pessoas têm o que merecem. Têm o que merecem. Pois a nossa confiança está no Senhor. É Ele quem põe o pão de cada dia à nossa mesa. É Ele quem abre as portas para o trabalho. É Ele quem sustenta as nossas vidas. É Ele, inclusive, quem estabelece reis e também os destrói. Mal se levantam e são por Deus destruídos. Os irmãos mais antigos lembram daquela história, daquele presidente que disse: nem Deus, né, me tira da presidência. Nem Deus, nem chegou a assumir. Nem chegou a assumir. Infelizmente, passado tantos anos, parece que é proposital as pessoas não serem educadas a entenderem a importância do voto. E as redes sociais ajudam as pessoas a entenderem, por isso que há tanto desejo de regulamentar as redes sociais, porque as redes de televisão, que são bancadas pelo Estado, aliás, o Estado não tem dinheiro, né? Bancadas por nós, incentivam a má educação política. E por conta disso as pessoas continuam amarradas aos seus candidatos e presas ao voto de cabresto. Meus amados, mantenham-se firmes na fé em Jesus Cristo. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem guardará a nossa alma até o dia final. É Ele que é o nosso amparo e o nosso escudo. Os homens deste mundo, irmãos, a Bíblia diz lá no Salmo 62 que os homens ricos e os plebeus, quando são colocados em balança, eles valem menos que nada, menos que o vácuo. Quem são esses homens? Se Deus pode tirar deles a qualquer momento o sopro de vida, e eles desaparecem e não serão nem lembrados na posteridade. A nossa confiança está no Senhor, que é o nosso Deus de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem e se formasse o mundo, de eternidade a eternidade, Ele é Deus, o Deus das nossas vidas, o Deus que fez aliança conosco. As alianças dos políticos, irmãos, para eles são desfeitas a qualquer momento, mas Deus fez uma aliança eterna conosco, uma aliança de amor, uma aliança de cuidado, uma aliança de zelo, uma aliança de perseverança, uma aliança que Ele nunca quebrará. Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso a nossa esperança está no Senhor, a nossa confiança está no Senhor. Sede firmes, mantenham-se firmes na fé. Terceira recomendação do apóstolo Paulo diz: portai-vos varonilmente. Portai-vos varonilmente. O termo varão, né, varonil, está ligado ao homem na sua integridade, né, ou na integralidade, por assim dizer. Em outras palavras, o que o apóstolo está falando aqui é: sejam homens, sejam homens, sejam corajosos. Essa palavra parece estranha a nós. Os leitores principais do apóstolo Paulo eram homens, então certamente esse propósito aqui de se portar varonilmente, ser pessoas corajosas, mas não era estranha na antiga aliança. Se você lembrar, uma das recomendações de Davi ao seu filho Salomão foi: seja homem. Aqui no Nordeste a gente traduz como seja macho, e não há nenhum problema nisso, porque Deus criou macho e fêmea, tá? Foi os únicos gêneros que Deus criou, foi macho e fêmea. Então quando diz para alguém assim, seja macho, está dizendo assim: Deus lhe fez como alguém forte, como alguém firme, e Deus te deu ordenanças. Cumpra as ordenanças, trabalhe, cuide da sua família, proteja a sua esposa, proteja os seus filhos, corra atrás do pão de cada dia, porte-se como um homem, seja corajoso. Que recomendação, né, o apóstolo Paulo traz aos irmãos de Corinto. Às vezes, alguns irmãos da igreja de Corinto eram meio temerosos, tinham dificuldade de confrontar,
Lembra que havia na igreja de Corinto um problema lá de um jovem que estava tendo relações com a própria madrasta, traindo o seu próprio pai, possivelmente? O apóstolo Paulo reclama porque não havia homens na igreja fiéis para abordar e expulsar aquele cara da igreja. Vejam, irmãos, isso mostra uma certa fragilidade na masculinidade. Por isso o apóstolo Paulo exorta com tanta ênfase: sejam homens. Agora, dá essa recomendação nos dias de hoje. Quando você diz para um menino assim, seja homem, aí o pessoal já diz, eita, tá criticando o menino. Não, irmãos, é para ele ser macho mesmo, para ele aprender a se portar como homem. E se portar como homem significa se quebrar na vida. O homem, irmãos, foi criado por Deus para se quebrar. Tanto que quando estoura uma guerra, quem é que manda primeiro, os homens ou as mulheres? Os homens. E se tiver o ônibus cheio, quem deve dar o lugar? O homem. É o homem que tem que dar o lugar. E se uma criança correr azogada para o meio da rua, quem deve correr? Um homem ou uma mulher? É um homem. Então a gente precisa criar, veja, irmãos, 2000 anos quase Paulo escreveu isso, e nunca a sociedade precisou tanto dessa recomendação. Nunca. Porque hoje em dia o que tem sido criado de homem frouxo não está no gibi. Não está no gibi. E aqui, irmãos, não é um sermão de cunho machista, ou seja lá o que for. É a realidade. Deus nos criou homens, e nós, como homens, precisamos aprender a importância de sermos varonis, protegermos as nossas esposas, darmos o melhor lugar para elas. Ensine seu filho a ser um homem, proteger a irmã, a proteger a mãe, a ter cuidado com quem se aproxima de casa. Nós precisamos preparar os nossos filhos para isso. E aqui vai um recado para os pais de meninos: coloque seu filho do seu lado, ensine ele a ser homem, a resolver um cano quando quebra, a trocar uma lâmpada, a varrer a casa, a passar pano. Pois quando a mãe ficar doente, é ele que tem que fazer tudo isso. Quando a esposa ficar doente, é ele quem tem que fazer. Então nós precisamos preparar homens. Veja, os americanos ainda tem muito dessa cultura, né? De levar só os meninos para um acampamento e ensiná-los a fazer fogo, a levantar uma cabana, a viver no limite, né? Não sei também se você já viu aquele videozinho, é um corte de um filme, às vezes o pessoal coloca no Instagram, né? O pai está com o menino do lado e eles precisam atravessar um rio, não era um rio tão largo, né? E aí o menino diz assim, pai, eu não sei nadar. Aí o pai se assusta, né? Uma característica típica de um puritano e grosso. Ele pega o menino pela camisa e joga na água. E o menino começa a bater a mão, e vai aprendendo a nadar, e vai passando para o outro lado. Aí chega a mãe. Meu Deus, ele vai se afogar. Aí, por que ele vai se afogar? Não, porque ele não sabe nadar. Aí eles, então vai lá você e salva ele. Aí a mãe diz, é porque eu também não sei nadar. Aí ele olha para o lado e ela dá uma carreira, né? E encerra o corte do vídeo, do filme. Mas nós precisamos preparar os meninos para isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a sociedade quer desmasculinizar os nossos meninos. Quer fazer isso com eles. Eles querem uma sociedade neutra. E nós precisamos preparar os nossos homens a serem homens. Irmãos, eu não estou pregando machismo. Eu estou pregando que o homem deve ser macho. Cabra macho. E se ele é nordestino, é que ele tem que ser mais macho ainda. Porque a gente sabe o peso que já carregou. E o peso que carrega. E as lutas que carrega. Então a gente não pode abrir mão de criar os nossos filhos com uma educação cristã,
amorosa, porque ensinar o filho a ser homem não significa que você não deve dar amor. Beije o seu filho, abrace o seu filho, faça carinho no seu filho, mas ensine ele a ser homem, a respeitar a mãe, a respeitar as mulheres. Irmãos, só quem ganha numa sociedade onde os homens aprendem a ser homens são as mulheres. Só quem ganha são vocês, mulheres, porque vocês vão ser cuidadas, protegidas, amadas, zeladas, veladas. Quando você tem marido, pai, né, primeiramente, maridos, filhos que são homens de verdade. Na hora da dor, da dificuldade, eles vão estar ali para enfrentar por você. Eles vão pagar o preço por você. E vão aprender, às vezes, até a fazer coisas delicadas, como cuidar da bebê que acabou de nascer e a mãe está lá no resguardo, não tem condições, e o marido macho, cabra macho, vai lá e cuida da criança. Isso não é ser menos macho, pelo contrário, isso é ser homem de verdade. Então, homens cristãos, sejamos homens corajosos, homens fortes, homens firmes, que zelam, que cuidam, que guardam para a glória de Deus e para o bem da sociedade. Fortalecei-vos. Essa tem muito a ver com o texto anterior. Observe, o texto anterior diz permanecei firmes na fé, aqui diz fortalecei-vos. Só que observe que aqui a palavra está na voz passiva, a ideia de que nós não temos forças em nós mesmos, que a força vem do Senhor. A ideia do apóstolo Paulo é: estejam buscando forças naquele que é fortaleza. Deus é a fortaleza das nossas vidas. Ele é nós cantamos isso, né? A minha força és, refúgio e fortaleza. Deus é quem nos fortalece, irmãos. Deus é uma fonte inesgotável de força. Força para levantar, força para trabalhar, força para resistir no dia mau, força contra o diabo, força contra este mundo hostil. Deus é a força do seu povo, é a fortaleza da igreja em tempos de angústia. Por isso, irmãos, sejamos fortalecidos no Senhor. E como nós podemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Como o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Meus irmãos, é desfrutando dos meios de graça. Quando nós vimos ao culto e ouvimos a palavra de Deus, nós saímos mais fortes. Quando nós oramos e buscamos a presença do Senhor, nós nos ajoelhamos como fracos, dizendo assim: Senhor, cuida de mim porque eu sou incapaz. Mas nós nos levantamos como guerreiros do Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele nos fortalece. Quando nós lemos a palavra, irmãos, e às vezes nós estamos fracos, cabisbaixos, entristecidos, às vezes sem direção, e a nossa vida vai espiritualmente definhando. Onde é que nós encontramos forças para nos levantar, se não no Senhor nosso Deus? Ele é a fortaleza em tempo de angústia, diz o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto não temeremos. Ainda que as águas se transtornem, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que um exército se acampe contra nós, ainda que estoure a guerra contra nós, Deus é o refúgio protetor do seu povo. Por isso, irmãos, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Da mesma forma que nós precisamos nos alimentar para recebermos nutrientes em nossos corpos e estarmos fortes para os desafios do dia a dia, espiritualmente, irmãos, se nós não nos enchermos dos meios de graça que Deus nos concede, nos dias de guerra, nós não estaremos preparados para a batalha.
Por isso, em nome de Jesus, fortaleça-se no Senhor. Ao acordar, busque ao Senhor em oração. Reserve um tempo para meditação na palavra do Senhor. Enquanto você caminha para o trabalho, procure se alimentar dos louvores do Senhor, para que através da palavra cantada nos louvores, a sua alma seja fortalecida. Meus irmãos, assim como nós precisamos nos alimentar constantemente, Deus é poderoso para nutrir a nossa espiritualidade, para que nos dias maus nós não sejamos derrotados pela força do inimigo. Você deve lembrar também que quando o gigante Golias apareceu a Davi, o gigante estava indo na sua própria força, e na sua própria força ele conseguiu derrotar um monte de gente, mas ele não conseguiu derrotar aquele que estava na força do Senhor. Davi diz: você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou na força e no nome do Senhor dos Exércitos. Os gigantes vão se levantar todos os dias, mas se nós estivermos fortalecidos no Senhor, ainda que nós pareçamos fracos, na verdade nós somos fortes, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então creia que você é fraco, busque força no Senhor, e você vai receber fortaleza para vencer no dia da angústia. E por fim, irmãos, o apóstolo Paulo diz no verso 14: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Vamos ler todos juntos? Verso 14: todos os vossos atos. Bem, os irmãos devem lembrar que o apóstolo Paulo dedicou um capítulo inteiro para falar sobre o amor. É o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Os irmãos devem lembrar também que o apóstolo Paulo, no trato da questão dos dons na igreja, apresentou também como saída o amor. Meus irmãos, Paulo acredita que, assim como é sugerido, um caminho excelente aqui na nossa mensagem, Paulo acredita que o caminho melhor a ser tomado pelos cristãos no dia a dia é o amor. Paulo não está dizendo assim: todas as coisas que você fizer na igreja sejam feitas com amor. Paulo está dizendo: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Você sabe bem, e eu também sei, que tudo que a gente ama, a gente faz com esmero. Não é verdade? Seja qual for. Pode ser o seu trabalho, pode ser um hobby, pode ser um lazer. Tudo que nós amamos, nós fazemos assim com uma dedicação. Paulo diz assim: tudo que você fizer, faça com amor. Maridos, cuidem das vossas esposas com amor. Não é por obrigação, não é porque não tem jeito, não é porque é o jeito. Esposas, cuidem dos vossos maridos com amor. Eu sei que existe uma cultura no nosso país, eu sei que também o Brasil é um país extremamente voltado para o humor, mas há uma cultura que é maligna, que faz com que as pessoas caçoem do casamento. Isso de alguma forma vai se instalando, na nossa mente, como se o casamento fosse algo ruim. O casamento é uma bênção de Deus. Viva o seu casamento com amor. Cuide dos seus filhos com amor. Cuide dos seus pais com amor. Faça o seu trabalho com amor, como quem faz para o próprio Senhor. Seja você o que for, faça com amor. As coisas na igreja, as coisas para Deus, elas precisam ser feitas com amor. Toda a nossa vida, irmãos, ela será mais intensa, ela será mais vívida, se nós colocarmos como princípio os nossos atos serem feitos com amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera.
O amor jamais acaba. O amor não é egoísta, o amor não é inconveniente, o amor não se ufana, não se ensoberbece, como o próprio apóstolo Paulo escreveu. E meus irmãos, antes mesmo do apóstolo Paulo, o mandamento já nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, toda a nossa vida deve ser feita com amor. Quando lhe faltar amor, peça a Deus: Pai, faz aquecer novamente a chama do amor. Seja no seu casamento, seja na relação com um filho, talvez desobediente, seja com um colega de trabalho que ainda não conhece a mensagem do Evangelho. Peça a Deus que lhe dê amor, porque tudo que é feito com amor, queridos, agrada a Deus acima de tudo. E o propósito das nossas vidas é agradar a Deus e não aos homens. Portanto, faça sempre o seu melhor com amor para a glória de Deus. Eu encerro, queridos, lembrando aos irmãos a importância dessas exortações. Não foi à toa que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Corintos, os exortando a isso. E não é à toa que nós ouvimos a palavra do Senhor nesta noite. Talvez você precisava ouvir essas exortações, e talvez até você precisa meditar novamente. Quando chegar em casa ou durante a semana, abra o texto novamente e peça a Deus que fale ao seu coração e que aplique ao seu coração aonde estas verdades podem ser praticadas na sua vida. E assim, certamente, seguindo as recomendações do Espírito Santo através do apóstolo Paulo, nós estaremos firmes nos dias difíceis e preparados para receber o nosso Salvador. Vamos nos colocar de pé, queridos. Eu convido você a baixar sua fronte. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua graça revelada nesta noite a nós, através da exposição da tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas 5 exortações, 5 recomendações trazidas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo teu Espírito Santo a nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortes, fortalecidos no Senhor, a estarmos preparados para a tua vinda, a nos portarmos varonilmente, sermos corajosos, a esperarmos a vinda do Senhor como a noiva aguarda o noivo, e a fazermos todas as coisas com amor. Senhor, perdoa-nos porque às vezes nós somos guiados pela nossa própria mente, enquanto a tua palavra, Senhor, tem tantas exortações, tantos encorajamentos maravilhosos, que se de fato seguíssemos, a nossa vida seria tão diferente. Mas a partir daqui, Senhor, depois de ouvirmos a tua palavra, nos ensina a sermos obedientes a ti. Abençoa-nos, Deus, a cada um de nós. Abençoa as nossas famílias, Pai, aqueles que estão aqui e aqueles que não puderam vir. Também te rogamos uma bênção especial sobre a vida dos nossos visitantes, que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão enfrentando enfermidades. Tem misericórdia e traz a cura. Fortalece o teu povo, Senhor, nesses dias difíceis. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, e sobre toda a Igreja do Senhor que está aqui e espalhada sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Podem sentar, queridos.